Olá, graça e paz, obrigado a você que nos acompanha. Mais um vídeo aqui no canal, juntamente com o Luciano Souza, tudo bem? Tudo bem, Julinho? Graça e paz a todos que nos acompanham pelo seu canal, né? Como sempre digo, canal abençoado Amém. E abençoador. O tema de hoje, Olha, Julinho, é um tema, eu diria, um tanto delicado, né? Para não dizer capcioso, né? Julgar ou não julgar? julgar ou não julgar? Será que julgar é pecado? Pois é, Tudo entra em questão. exatamente. Nós temos dois textos base para essa conversa de hoje, Julinho, que vai dar diretriz para essa nossa conversa, né? No Evangelho, conforme a narrativa de Mateus, capítulo 7 e versículo 1, nós nos deparamos com a sentença proferida por Jesus: não julguem para não serem julgados. E no Evangelho, conforme a narrativa de João, capítulo 7 e versículo 24, nos deparamos com a sentença proferida também por Jesus: não julguem de acordo com as aparências, mas julguem de maneira justa. E aí, né, Julinho? Qual Jesus nós devemos obedecer? Né? Mas Será acho que o texto já vai explicando outro. Sim, mas A Bíblia é maravilhosa por isso. Mas há uma aparente contradição, Julinho, pelo simples fato de que muitos, né, até preferem, optam pelo texto de Mateus 7, que diz que nós não devemos julgar, né? E eles colocam de forma generalizada: não julguem de maneira nenhuma. E a questão do julgamento temerário? Exatamente isso. Acho que tem que haver, assim, a gente tem que entender, né, essa questão aí, né, do julgamento temerário. E o que é o julgamento temerário, né, Julinho? Nada mais é do que o julgamento maledicente. Aquele que calunia, que difama, que causa detratação, uma queima de reputação, uma mentira do nosso semelhante. Poderia né? ser assim, uma mentira, né? Porque você começa a falar o que não é verdade. Exatamente, até porque é calúnia, né? E assim... Esse julgamento é proibido. E às vezes não é nem... Não é? Esse julgamento é proibido. Esse é o que está sendo proibido, esse é o que Jesus está dizendo ali, né? Na sequência do texto, em Mateus 7, né? Por que vocês não tiram a trave do olho de vocês, né? Antes de perceber o cisco que está no olho do irmão. Os fariseus tinham muito esse costume Sim. de elogiá-los, né, o autoelogio, e criticar os outros, julgar os outros, sem mesmo saber a causa concreta. Porque antes de julgar, antes de falar algo, a gente precisa saber se realmente é verdade, a fonte é verdadeira. Né? Exatamente. Tem aí a questão que a gente vê tanto hoje na internet, né? A famosa fake news. Pois é. E assim, só para complementar o que eu falava lá no início, né, e de qual Jesus obedecer, obviamente, eu não quero dizer que Jesus está se contradizendo nesses textos. Jamais. Né? Então, eu preciso explicar nesse sentido, porque não há contradição alguma nesse sentido. É como você bem disse, há tipos de julgamentos. Né? Então, a palavra de Jesus de Mateus 7 é válida, tanto quanto a palavra de Jesus em João 7 também é válida, né? Simplesmente porque o tipo de julgamento é que está em questão, né? Julgar, lá em João 7, né? Julgar conforme a reta justiça de Deus. Ou seja, Julinho, o que significa isso? Que não sou eu que estou julgando, não é você que julga quando você... Conforme a justiça de Deus. Exatamente, não julguem pelas aparências, ou seja, mesmo. é a palavra de Deus que está julgando, é a verdade que está julgando, e eu não sou quando a palavra verdade. de Deus está julgando, e você está falando conforme a palavra de Deus, você não está errado. Exatamente, é nisso que vem o clímax da conversa, da questão, né?
Porque o Porque que tem... hoje, né, nessa geração mimimi, a famosa geração Nutella, não pode falar nada hoje. Sim, Você não pode falar as coisas de acordo com a Bíblia que você está errado. Eu ia Você dizer vai tratar justamente... temas de, por exemplo, homossexualismo, aborto, essas coisas, por causa do relativismo também, para muitas pessoas você está errado. Ou seja, a Bíblia está errada. O julgamento bíblico é errado para muitas pessoas. É por aí, Julinho. Ou querem tirar essas partes da Bíblia quando são cristãos, entre aspas. Nesse ponto que eu ia chegar, Julinho, porque eles aderem da Bíblia aquilo que lhes convém. Exato. Né? Aquilo que é... Eu gosto muito do pastor Marcos Granconato, porque ele é direto e reto, simples e objetivo nessa questão. Tem aquele menino lá, o pastor jovem ainda, que também é bem objetivo. Rodrigo Mocelin. Exatamente. Então, é da mesma linhagem do Granconato, inclusive. Exato. Por que eu gosto? Né? Porque vai direto ao ponto. Eles entendem assim, que nós vivemos um evangelho, né, conforme é repetitivo da parte do Granconato. O evangelho dos ursinhos carinhosos, por exemplo, né? O mundo fantástico de Bob. Entendeu, Julinho? É uma utopia, né? Por exemplo, nós temos... A gente ri, mas o negócio é muito sério. Seríssimo. Pessoal? E é grave, Julinho. Porque eu tenho dito muito, né? Tanto nas minhas postagens em redes sociais, como lá no meu canal, a palavra como ela é, né? Para assim, não... para tentar de minha parte convencer quem quer que seja, mas transmitir a verdade, porque a verdade é convincente. Eu não sou convincente, eu já disse, né? O julgamento pela verdade, ele deve ser então, exercido. Luciano, você não é convincente, como você falou, mas quando você está falando segundo a Bíblia, você está sendo convincente porque você está falando conforme a justiça divina, porque a Bíblia é a palavra. Exatamente. Então nós precisamos viver conforme o que está escrito na palavra, porque a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Os cristãos não dizem isso? Eles dizem isso o tempo todo. Então, a Bíblia, ela tem que realmente... a gente tem que viver conforme as Escrituras. Exatamente. Mais um detalhe, Julinho. A verdade que a gente transmite, né? Não é que nós produzimos verdades, mas nós transmitimos. É diferente, né? Porque nós não somos a verdade não se origina de nós. Né? Ela vem de Deus, ela sempre é de Deus. Através da palavra. Sim. E a verdade é um fator externo. Né? Não é interno nosso, não é nosso. Né? Apesar dele fluir em nós, na nossa mente. Somos instrumentos, né, Sim. Luciano? Agora, assim como eu digo que nós não somos convincentes, né? Mas e que nós devemos convencer pela verdade, pela transmissão da verdade, nós também devemos ser convencidos da verdade que vem a nós. Né, para nos confrontar, porque vez ou outra nós necessitamos de confronto, né? Os cristãos, de modo geral, Julinho, carecem do quê? De confronto. Mas aí, quando você é confrontado, quando a gente é confrontado, às vezes as pessoas ficam bravas, não gostam, já vão tratar, mas julgar é pecado. É aí que tá, Julinho. Não, aí vem o bordão, porque se tornou um bordão isso. Não julgueis. Né? Não pode falar nada. Não julgueis para que não sejais julgados. Né? Então, é o tal do pretexto... Hoje nós estamos numa época tão difícil, nesse mundo polarizado, na questão política mesmo. Se você criticar um cristão, entre aspas, de esquerda, você está julgando. Sim. Você não pode falar nada. Isso é por demais de deplorável, sabe, Julinho? Que eu chamo de deplorável... a realidade da igreja moderna, porque, como eu sempre digo, a igreja moderna não é a igreja verdadeira, a igreja eterna, né? Porque tem a igreja moderna e a igreja eterna. A igreja eterna nada mais é do que o corpo de Cristo, cuja cabeça é o próprio Cristo. Paulo diz, Cristo, né? Exatamente, Paulo diz aos crentes verdadeiros ali, nós temos a mente de Cristo. Pronto. Por que ele diz isso? Porque Cristo é o comandante da igreja. Ele é o capitão da igreja. Então, o que Cristo diz, o que Cristo define,
tá definido. Pronto. Né? Então, ele é a justiça, ele sim, é a verdade. Se Jesus falou, tá falado e pronto. Não adianta querer contender. É inquestionável. Inquestionável. Né? E hoje, Julinho, infelizmente, a igreja moderna, por sua vez, ela quer redefinir a Bíblia. A igreja moderna é uma igreja mundana, né? Sim, Aquela igreja sim. que adere às novidades e tudo mais. Sim. Eu costumo dizer, Julinho, que, né, conforme diz lá em 1 João capítulo 5, verso 19, né, que o mundo inteiro, o mundo todo jaz no maligno, está lá, né? Para quem quiser acompanhar na sua Bíblia, né, está lá, o mundo inteiro. E por que o mundo inteiro jaz no maligno, Julinho? Né? É por causa do diabo, é por causa do maligno? Né? Não, é por causa do ser humano, das vãs e vis filosofias humanistas, antropocêntricas, né? Aí vem aquele detalhe, muita gente culpa o diabo por isso, por todo o mal que existe na Terra. Será que o diabo é o culpado mesmo? Não somos, né, nós que damos vazão, né, pela nossa própria carne, pelas nossas próprias ideias. Por isso, as ideologias, filosofias e qualquer coisa do gênero é muito perigoso, porque elas nos desvirtuam daquilo que é principal, daquilo que é essencial, ou seja, daquilo que é a verdade. A verdade é absoluta, ela é inalterável, ela é irredefinível, ou seja, não pode ser redefinida. Resumindo, Luciano, para não ficar extenso o nosso vídeo, resumindo, a gente pode sim julgar conforme a Bíblia, né, com o que está escrito nela. Então depende do tipo de julgamento. Sim, sim. Agora, se eu estiver mentindo a respeito da pessoa, né, o julgamento temerário que você falou aí é pecado, né? Com certeza. Ficar falando mal de alguém e sendo que não é aquilo, não é verdade que eu estou falando aí. Como complemento, Julinho, para esse destaque que você traz, né, e é muito bom, né, é oportuno dizer isso, né? Se você segue lá em Mateus mesmo, não precisa ser João, o texto, o contexto de João ali, capítulo 7. E nas duas falas, as duas falas são de Cristo, né? Do nosso mestre, o mestre que nós chamamos de sumo mestre, o maioral de todos os mestres, né? Nenhum sábio há como Jesus Cristo, nosso Senhor. Né? E nós devemos levar isso não apenas de forma teórica, mas principalmente na prática, segui-lo e servi-lo como nosso mestre. Né? Quando você segue em Mateus 7, né? Lá na metade do texto em diante, você vai ver que está havendo uma necessidade de julgamento ali, quando o próprio Jesus fala que nós devemos, né, avaliar, nos acautelar dos falsos mestres. Exato. E como fazer isso, Julinho? Sem ser por meio de uma análise, por meio de um exercício de discernimento inclusive que é um dom necessário a cada um de nós, discernir pelo Espírito, né? Ou seja, Jesus está nos dando, né, nos outorgando, nos autorizando a julgar conforme a justiça dele. Então isso aí, a verdade conforme dele. as nossas ideias, conforme as nossas opiniões, conforme as nossas autoconvicções, não, conforme o padrão dele, né? Isso, é o padrão de justiça. Pronto. Então você é resolvido. Porque pregação, por exemplo, rapaz, a pregação que eu mais valorizo, que eu mais gosto é aquela de exortação. Eu sou pecador. Sim. E olha que eu peco muito, viu? Então eu preciso dessa exortação. Você vai ouvir uma mensagem de exortação, ela mexe com você e vai transformando o caráter Sim. das pessoas que estão ali ouvindo com sinceridade. Né? Fala, opa, Jesus está falando comigo aqui, então eu preciso mudar de vida. É a questão da responsabilidade, né? E levar mais a sério o evangelho. Exatamente. Então, quando Jesus está falando, segundo a sua justiça, a gente tem que acatar isso. Nos Não prostrar, tem outro, né? não tem outro caminho. Sim, exatamente. E assim, você falando isso, né, nos leva lá para Hebreus, né, capítulo 12, né, que fala sobre a disciplina, sobre o cuidado paternal de Deus, que vem com base na disciplina. E ele diz com toda clareza
Quem lê entende com muita... Tá muito objetivo. Não é uma parábola ali, Exato. né? Mas é com muita clareza que ele diz que aquele a quem ele não disciplina, ele não tem por filho. Nós carecemos. Se nós somos disciplinados é porque... Ele nos ama. Ele nos ama. Né? E assim, Julinho, para encerrar o vídeo. encerrar, né? Se nós somos filhos de Deus, né? Nós devemos estar numa situação, inseridos num contexto de confronto. Por quê, Julinho? Né? Porque nós queremos isso, nós somos sádicos na expressão, né? Que corre atrás do sofrimento, que corre atrás das dificuldades, tal, algo nesse sentido. Não, né? Nós somos confrontados, sabe por quê, Julinho? Porque existe uma natureza em nós que é pecaminosa, a despeito de sermos convertidos. Essa Adão em nós é terrível. Essa natureza, ela é subjugada, mas ela não é morta, né? Conforme Paulo diz lá em Romanos capítulo 7, né? Aquilo que ele quer fazer de bem, ele não faz, simplesmente porque há uma natureza, né, que o contraria. Né? Ou seja, há uma militância ali, há um combate, né, entre as duas naturezas. Né? E nós temos sim a responsabilidade de alimentar a natureza espiritual, a natureza que é regenerada por Cristo e pelo Espírito, a fim de que essa batalha vença, sabe o que, Julinho? A nossa alma e não a nossa carne. Exatamente. Muito obrigado a você que nos acompanhou, que fez um esforço tamanho para ficar até o final do vídeo com a gente. Deus abençoe muito a sua vida e que possamos estar juntos no próximo vídeo, se assim for, da vontade do nosso grande, imutável e eterno Deus. Amém? Amém. Deus abençoe cada um e até a próxima, se Ele, nosso único Senhor, nos permitir.